A paz do Senhor! E aí, meus queridos? Como é que estão vocês? Quarta-feira, não é verdade? Uma quarta-feira abençoada com o Senhor, com certeza. Uma segunda, uma terça e também uma quarta, em que cada um de nós podemos contar aí o que o Senhor tem feito por nós, não é verdade? Ebenezer, com certeza Ebenezer. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Que bom poder estar com vocês para poder compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor com você que está aí. Eu sou o missionário e pastor William e é uma alegria poder estar aqui para poder compartilhar com vocês esse momento, orarmos um pouco juntos e transmitirmos aquilo que o Senhor tem nos falado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A todos vocês que estão chegando aí, glórias ao nome do Senhor. Que bom que você está aí. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por esta quarta-feira, por este momento, por estarmos aqui, Senhor, diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Como é bom, Senhor. Pai, nós estamos orando agora, porque vamos, ó Deus, falar da tua palavra. Pedimos a presença do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, Senhor. Reconhecemos nossas falhas, reconhecemos nossos pecados diante de ti. Pedimos perdão ao Senhor, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Senhor, eu oro, ó Deus, pelo coração do teu povo. Oro, ó Pai, porque a tua palavra entrará com certeza. E eu oro, ó Deus, para que o Senhor dê um novo coração àqueles que precisam. Que o Senhor dê, ó Pai, um coração entendido da parte do Senhor. Que dê a todos nós um coração instruído, Senhor, em tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Em meio a tantas coisas que estão acontecendo, eu venho clamar ao Senhor para que nos dê discernimento e direção, Senhor. Sim, Pai, tira do coração do teu povo toda perturbação, toda confusão que tem gerado, Deus, por meio de tantas notícias, ansiedade e medo. Para não dizer, ó Deus, talvez certas de incredulidade, mas em nome do teu Filho Jesus Cristo, tira isso do coração do teu povo, Senhor, e ajude-os a entender a tua vontade. Ajude-os, ó Pai, a se encaixar, a compreender, a se mover em meio ao tempo e o modo do Senhor para esses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero aí louvar o nome do Senhor por cada um de vocês que estão aí. Amém? Não se esqueçam de poder compartilhar aí no meio do seu Facebook a palavra do Senhor para que outras pessoas, por meio aí dessa grande rede de contatos que você tem, sejam também evangelizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir sua palavra lá no livro de Efésios. A Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4. Quero começar por aqui. O Senhor tem nos dado palavras maravilhosas, tem falado conosco e tem nos dirigido a muitas coisas. Às vezes as pessoas perguntam assim, né? Mas pastor, diante de tantas coisas, por que você está falando daquilo, aquilo outro? Eu sei que existem muitos assuntos para serem falados, principalmente quanto ao tempo que nós estamos vivendo. E acredito que sejam oportunos. Mas de fato o Senhor tem me chamado para falar mais, para estruturar mais dentro da tua pegada, por assim dizer, da tua vida para com o Senhor na sua igreja. Todas as coisas estão acontecendo e existem inúmeros pregadores, cada um pregando da sua forma, segundo aquilo que o Senhor tem disposto no coração de cada um, é verdade? Enquanto a mim, tenho entendido da parte do Senhor que nesta obra pela qual Ele tem me chamado, tem usado muito, até para, não diria desafiar, confrontar, talvez um pouco, mas para nos chamar a uma posição diante do Senhor. Nós temos vivido momentos em que as pessoas só tomam uma decisão se o coletivo tomar. E muitas vezes o coletivo ele está doente. Quando o coletivo está doente e ninguém quer tomar uma posição, qual que é a consequência, o resultado disso? Nenhum. Senão a inércia do problema que existe. Até que alguém decida se levantar e deixar verdadeiramente o Senhor usar a sua vida. Então, muitas vezes a expressão do agir do Senhor não vai vir de um coletivo. Talvez Deus use alguém, use você,
para influenciar um coletivo, e não o contrário. Amém? Então é muito importante isso. Sei que existem muitas coisas, mas a pegada do Espírito Santo comigo para esses dias, nessa situação, é trabalhar principalmente na sua vida, vendo você como um restaurador, como um agente de mudanças. Sim, você que o Senhor tem trazido aqui. Às vezes, é muito confrontador algumas situações. E por serem muitas confrontadoras, a nossa primeira medida é muitas vezes sair. Porque Deus tem nos dado uma visão diferente. Mas ter recebido uma visão diferente não é propriamente uma autorização para sair da onde o Senhor te colocou. Não é verdade? Isso nós podemos ver pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o que muito me admira no seu exemplo, e é um exemplo, eu digo a vocês, confrontador, é o fato dele saber que ele já tinha uma grande oposição de fariseus, de saduceus, de escribas, e mesmo assim aos sábados ele estava lá na sinagoga ensinando. Ele sabia que as pessoas estavam ali. Ele sabia que os líderes religiosos estavam ali, que os fariseus estavam ali para ver o que ele estava fazendo e procurando de todos os meios uma situação que pudesse gerar um descrédito, que pudesse jogar Jesus contra a lei de Moisés, por assim dizer, né? Então, esse tipo de ação confrontadora, muitas vezes, nos coloca numa zona fora do conforto, nos coloca numa zona de desconforto. E quando essa zona de desconforto acontece, a tendência nossa, muitas vezes, é querer começar de novo para não estar dentro de uma zona de desconforto e dentro de uma situação que pode trazer certos confrontos. Mas o agir de Deus, muitas vezes, não é tirar você de uma zona de confronto, tampouco deixar você no conforto. Às vezes, Deus te coloca em lugares, Deus te coloca numa igreja por anos, e de repente surge um momento, uma situação em que há um rompimento e que não dá para mudar, porque os homens não querem. Sim, os homens não querem e muitas vezes não dá para mudar porque eles não querem. Mas você precisa entender a voz do Senhor. Nem sei por que eu estou falando isso, mas quero falar com você. Às vezes, você precisa entender que o agir de Deus sobre corações, ele aparentemente demora um pouco, mas não está demorando, porque Deus sabe exatamente o que está fazendo e Ele sabe o dia do resultado daquilo que Ele quer. Ele sabe exatamente. Somos nós que temos que continuar no lugar para sermos agentes do Senhor de transformação. É isso mesmo. Às vezes Deus nos coloca em situações que aparentemente você não acredita que nada está mudando. Eu quero começar isso aqui. Hoje eu quero falar sim sobre a continuidade da unidade, porque é o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. E em Efésios 4, nós vamos trabalhar um pouco aqui sobre características. Eu quero trabalhar com a unidade, mas colocando você numa posição de agente de mudança mesmo. Numa posição, às vezes, nada confortável, mas o Senhor te colocou ali. O Senhor te colocou em lugares... Você já esteve em situações, em igrejas, que não é nada confortável? Que geralmente você deveria de estar ali porque deveria ser uma casa para você, que deveria ser um lugar bom para você, mas por um tempo parece que não é? E tudo indica que não é o seu lugar? Pois é. Esse tudo indica, muitas vezes, está no campo dos... A paz, queridos, estão chegando, Deus abençoe a vocês. Esse tudo indica, muitas vezes, está no campo dos 5 sentidos. Esse tudo indica, muitas vezes, está no campo das emoções e sentimentos. Mas quando você fala de espírito, você está exatamente onde deveria de estar e não há nenhuma contradição com o desconforto que você está vivendo
E não há nenhuma contradição com o confronto que está ocorrendo. É exatamente a palavra de Deus se movendo por meio de você numa situação que a sua alma não gostaria, que os seus 5 sentidos dizem, não é isso que eu queria, mas que o teu espírito está se deleitando por estar exatamente no centro da vontade do Senhor. É um grande paradoxo dentro de você. É uma grande inquietação dentro de você. Mas muitas vezes é assim que Deus vai agir, porque Ele confiou a você algo e está usando a sua vida para a construção disso. O início e o processo, como muitas vezes, Deus falou para o profeta, come do rolo. Ele vai ser amargo à boca, mas doce ao ventre. Então, muitas vezes, o início e o processo é como esse processo que você está comendo ainda, a língua está sentindo aquele gosto amargo, mas ele diz que seria, ao bater no ventre, seria doce. E o interessante é que quando bate no ventre, tudo aquilo que vai para o estômago passa a ser administrado para o corpo. Não é a boca quem administra o que vai para o corpo. Proteínas, vitaminas, sais minerais e tantas outras coisas. Não. Isso é administrado a partir que vai para o sistema digestivo e ali os nossos órgãos externos, dentro daquele processo, sistema digestivo, vai então trabalhar para recolher aquilo que o corpo precisa. E aquilo que o corpo precisa, quando eu comi foi muito difícil, foi amargo, mas quando vai para o ventre, então o ventre começa a administrar algo que é doce para o corpo. E muitas vezes você deixa de ser um instrumento para o doce porque o início é amargo. Você deixa de ser um instrumento para o doce porque o começo do processo, o meio do processo, parece que nada se enxerga. Ainda é amargo. Mas aquilo que está sendo processado no ventre é doce, diz o Senhor. É doce, diz o Senhor, tanto para você quanto o que vai ser produzido através de você. Dito isto, falando da unidade do corpo, em Efésios 4, versículo 3 diz o seguinte, vocês estão chegando agora à paz do Senhor. Efésios 4, versículo 3 diz o seguinte, procurando guardar a unidade do Espírito, por que não dizer do Espírito Santo, no vínculo da paz. Nós temos que entender que tudo o que nós vamos fazer é por meio da paz. Fazer por meio da paz não é aceitar condições contrárias àquilo que você sabe que está errado. Não é aceitar o errado de maneira alguma, correto? É a maneira de se fazer, é a maneira de agir que vai consertar as coisas. Então você trabalha na paz daquilo que deve ser feito, não aceitar o que está de errado, trabalhar para o que está correto, quando o estilo não é ser uma vaquinha de presépio, quando o estilo das suas atitudes são permeadas, são determinadas para a paz. E a Bíblia nos assegura no livro de Tiago, capítulo 3, que aqueles que promovem a paz são aqueles que então trabalham por meio do fruto da justiça. A Bíblia diz fruto da justiça, então é um fruto e há uma justiça da parte do Senhor que está sendo desenvolvido através das tuas atitudes. Jesus é o príncipe da paz. Você tem alguma dificuldade de acreditar que tudo o que ele fez e trabalhou foi em paz, pela paz e na paz? Estou olhando para Jesus e como ele trabalhou e o que ele falou e como lidou com as situações, em nenhum momento ali houve ausência de paz. Tudo o que ele fez foi como um promotor da paz. E ao promover a paz, ele pôde nos revelar justiça. Ok? Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, Efésios 4:3, agora Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito. Muito bem. O que eu quero dizer aqui esta noite,
falando aos meus amados irmãos que estão aí, pastor William, missionário, no apoio da igreja Água da Vida de Itaquera, falando aos meus amados irmãos de lá e os meus amados irmãos da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque estamos não mais sobre a tutela de uma placa, mas estamos realmente entendendo o que é corpo. Isso não quer dizer que não tenha que respeitar a bandeira de onde o Senhor me colocou. Não. Eu tenho que respeitar o lugar do corpo aonde o Senhor me colocou. Amém? Mas entendendo agora que nós somos um corpo de Cristo, unidos no Senhor. Essa unidade, como eu volto a dizer, ela não é produzida nem por mim e nem por você. Esta unidade, ela já existe, ou já existia e existe em Cristo Jesus, certo? Fomos nós, independentes de Deus, inimigos de Deus, destituídos da glória e da graça do Senhor. Fomos nós, que outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que alcançados pela graça do Senhor, alcançados pelo seu amor, convencidos pelo poder do Espírito Santo, que aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e quando nós o aceitamos, então nós fomos colocados no corpo de Cristo, e com isso eu quero te dizer, nós fomos então colocados dentro de uma unidade. Fica claro isso? Fomos colocados dentro de uma unidade. Então, a unidade do corpo, ela é provida pelo Espírito Santo. Ela é administrada pelo Espírito Santo. A unidade do corpo, nas mãos do Espírito Santo, ela não está em crise. E agora o que eu vou dizer vai parecer uma grande incoerência, mas não é. Mas, de repente, nós estamos, então, vivendo crise de unidade dentro da igreja, como algo que está sendo administrado pelo Espírito Santo, quando ele não está em crise, quando ele não está em crise e dizemos que está no controle do Espírito Santo. Eis aí a questão. O problema da unidade e a sua administração não está nas mãos do Espírito Santo. Está no tipo de coração que nós temos e muitas vezes um coração ferido, marcado por muitas coisas. Um coração ferido e marcado por muitas coisas. Então, o problema da unidade da falta de unidade começa em nós. Porque somos nós que temos que nos ajustar ao corpo de Cristo. Correto? Quando eu e você aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós somos colocados dentro de uma unidade. Então somos nós que temos que nos ajustar. E esse ajuste acontece por meio da palavra do Senhor. Esse ajuste acontece no meu relacionamento com o Pai. Esse ajuste acontece por meio do meu relacionamento com o próximo. Esse ajuste acontece por meio de todo um conjunto pleno no conhecimento de quem é o Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito e do meu relacionamento de quem é a igreja, de quem é a noiva. E no meio de tudo isso, então eu vou compreendendo essas verdades, vou compreendendo essas expressões, vou compreendendo os mandamentos, vou compreendendo a função da noiva, o papel da noiva. Então eu, o pastor William, que outrora era um pecador e agora, salvo em Cristo Jesus, eu preciso então me encaixar a esta unidade e não esperar que a unidade se encaixe em mim, porque isso é contrário, isso não jamais vai existir. Sou eu quem estou sendo colocado num corpo e não o corpo que está sendo colocado em mim. Sou eu quem estou entrando para a igreja e não a igreja que está entrando em mim. Sou eu quem estou aceitando estar no corpo de Cristo e não Cristo que está aceitando entrar em mim, no quesito de unidade. Certo? Me transformando o centro das atenções. Porque quando eu falo que eu estou entrando para o corpo de Cristo, Cristo é o centro. Ele é o centro. Ele é a razão de tudo. Ele é o tronco da videira e nós somos os ramos. É Ele. Eu estou sendo colocado nele. Mas quando eu começo a trabalhar e sem eu perceber,
por questões de mundo, por questões de cultura mundana, por questões de personalidade minha, por questões de corações feridos, o meu coração ferido, começo a trabalhar contra e começo então a tirar Jesus do centro e a me trazer pelo centro, quer por problemas emocionais, sentimentais, seja lá o que for, sem que eu perceba, eu começo a trazer para mim o centro, eu quero então me transformar na própria videira. E quero que os ramos se encaixem a mim. E quando isso acontece nas igrejas, é quando nós saímos da administração do Espírito Santo para uma questão humanista e passamos a ter crises de unidade. E toda crise de unidade afeta a identidade da igreja. Certo? Toda crise de unidade dentro de uma família afeta a identidade da família. Não é verdade? Quando a família fala de um rompimento, um homem e uma mulher estão casados. Certo? Eu não quero falar do divórcio, mas um homem e uma mulher estão casados. E antes do divórcio, começam os sinais que vão apontar para ele, é porque a relação já está comprometida nos valores. Porque agora a família não trabalha mais e não se encaixa a um princípio. Então, o homem e a mulher querem um ajuste. Então, eles vêm os dois juntos para um princípio. E os dois são agora um com um princípio. Por isso que o cordão de 3 dobras não se rompe. Porque nós temos um homem diferente de uma mulher que precisam andar em unidade. E é o terceiro cordão, a palavra do Senhor, Deus, Jesus, o Espírito Santo, tudo simbolizado em princípios, mandamentos, verdades, em esse único cordão que envolve os dois para que eles não se rompam. Para que não haja um rompimento, eles precisam então caminhar em unidade. Mas como caminhar em unidade quando eu, homem, sou perfeito e a minha escolhida é imperfeita? Eu preciso ter algo que nos una. Isso é a palavra do Senhor. Ela é perfeita. Ela é a única coisa capaz de pegar um homem com um coração enganoso, que precisa ser transformado, e pegar uma mulher com um coração enganoso, que precisa ser transformado, que juntos querem constituir uma família em unidade, juntos querem ser um corpo. E como fazer isso? A palavra de Deus, Deus é o único capaz de fazer isto. E é exatamente o que acontece dentro da igreja. É exatamente. O processo de desunião acontece quando nós começamos a nos distanciar de valores e começamos a nos apegar ao nosso achômetro. Começamos a nos apegar aos nossos sentimentos. Começamos a apegar às nossas emoções. É quando a minha razão já não cede mais e não dá mais lugar à palavra de Deus para andar em comunhão com você. É quando os meus sentimentos estão tão fortes que eles já não cedem mais para andar em unidade com você por meio da palavra de Deus. É quando eu, naquilo que eu vejo, na minha visão de igreja, ela já não concorda mais com você, porque eu acredito em ser assim, mas foi Deus que me colocou na igreja. Estou deixando muito claro isso, porque existem casos que Deus permite separar? Existem casos e Deus é soberano nisso. Mas quando Deus faz isso, não é uma divisão, é um propósito. Paulo e Barnabé, eles não se dividiram. Houve um propósito de Deus aí. Certo? O pretexto foi a discussão de Marcos, mas o reino continuou crescendo. Houveram frutos que apontam muito claramente de que Deus estava no controle dessa situação. Agora, quando a separação acontece por sabedoria humana, acontece por quebra de princípios e acontece fora da vontade do Senhor, aí nós começamos a viver então um ciclo de desgraças nas igrejas. Aquilo que começou lá atrás, na primeira igreja, e todas as igrejas que nasceram de divisão para
Então você vê o mesmo sintoma, o mesmo problema pingando de igreja em igreja, como se fosse uma espécie de maldição hereditária. Então, ao invés de nós termos frutos de justiça, nós temos que trabalhar para eliminar os frutos da falta da unidade que foi quebrada. E todas as vezes que alguém nasce, ou uma instituição nasce, uma igreja nasce, debaixo de quebra de unidade, ela dificilmente vai conseguir desenvolver unidade. Certo? Porque quando eu quebro a unidade, eu saio fora da vontade do Espírito. Porque a palavra do Senhor diz que procurando guardar a unidade do Espírito, procurando guardar a unidade do Espírito. É uma unidade dele. Ele é Senhor nisso. Ele é absoluto nisso. Ele é soberano nisso. Ele é o dono disso, o Espírito Santo. E eu começo a tomar decisões que quebram a unidade do Espírito, não adianta você querer dar frutos no Espírito. A partir daquela quebra, a menos que haja uma restauração, a menos que haja uma reconciliação, todos os frutos virão de acordo ou em acordo com a quebra da unidade. E não da unidade. Certo? E é neste momento onde nós entendemos que há um só corpo e um só Espírito. Certo? Você jamais deve permitir, jamais, em qualquer situação da sua vida, não importa o perrengue da sua vida, entre todas as coisas, você jamais deve permitir que por sua causa Satanás use sua vida para tirar alguém da igreja. Jamais. Porque você foi chamado para ser um restaurador de vidas em Cristo Jesus. Você foi chamado para trazer pessoas numa grande rede, na figura dos peixes, para dentro do reino de Deus. E não para tirá-los. Não para tirá-los. Então, o que fazer quando em algum momento da minha vida, sem que eu percebesse, eu fiz isso? É simples. Faça a mesma trajetória. Se você sabe que por algum motivo foi você, então procure a mesma pessoa e fale, olha, eu não deveria ter dito, eu acabei inflamando você com coisas que o meu papel não era esse. O meu papel era de segurar você com a mão direita, como na última pregação, segurar você com a mão direita e pegar o outro com a mão esquerda e nós irmos juntos em direção à vontade do Senhor. Então o que eu fiz em criar situações para que você saísse está totalmente contrária à unidade da igreja. Está entendendo isso, meu irmão? Eu estou falando isso porque, mas pastor, você só fala disso. Querido, essa é a minha pegada no Espírito. Não tem jeito. É mais ou menos assim. O Senhor me especializou para fazer croissant. Mas pastor, você só faz croissant. Ele pediu para fazer croissant. Se você quiser bolo, se você quiser um pão doce, se você quiser, seja lá o que for, né? Tem outros lugares fazendo outros tipos de pão. Mas a minha pegada e aquilo que o Espírito Santo tem me levantado para é trabalhar na situação de restauração e nessa situação de restauração trabalhar na sua vida, chamar você no pessoal, chamar você como indivíduo, chamar você como membro dentro da sua igreja, chamar para você a responsabilidade. Ah, tá todo mundo, se ninguém fizer, Deus quer usar você. Você. Se o mundo não quiser, você. Você. O método de Deus para mudar o mundo ainda não mudou. Não mudou. Deus só precisa de um homem que use os seus 2 ouvidos para ouvi-lo e a sua boca para anunciar a vontade dele. Deus só precisa disso. O resto, ele se responsabiliza. É isso que Deus precisa dentro de cada casa, dentro de cada igreja, dentro de cada bairro, dentro de cada nação, cada um na sua esfera, para o tamanho do ministério que foi chamado pelo Senhor. Mas Deus só precisa de um. E eu estou aqui para dizer a igrejas que estão em crise. A igreja está em crise porque você está dentro dela e está aceitando a crise. Mas você é instrumento do Senhor.
Você é um instrumento do Senhor para dizer o haja. No meio de uma terra sem forma e sem vazia, Deus agora quer usar a sua boca. No meio de uma igreja, com situações que todo mundo precisa de salvação, todo mundo precisa de restauração, todo mundo precisa de perdão, todo mundo precisa de reconciliação, desde o pastor ferido às ovelhas feridas. Porque, meu querido, cachorro ferido fere, certo? Você não tem condições de pegar um cachorro. Uma vez no campo de missões eu tive que ajudar a pegar um cachorro, numa situação das mais caóticas da minha vida. O cachorro levou um susto de outro cachorro, acredite se você quiser. Eu estava lá. Foram me chamar, missionário, vem nos ajudar, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? O meu cachorrinho levou um susto. E aí o olho dele saiu para fora. E está lá com o olho pendurado. Missionário, vai lá, por favor, colocar o olho de volta. Olha, alguém já disse por aí, e eu tô para concordar, que missionário é quase que um serviço gerais do reino de Deus. Ele vai fazer um pouquinho de tudo. E fui eu lá. O cachorro estava lá, meu irmão, cachorro ferido. Ele fere, porque ele está com medo, está com dor. Então, quando eu fui pegar ele, a primeira reação dele foi morder. E eu fui ali para ajudá-lo, para tentar resolver o problema, mas naquele desespero todo. Então, não existem nuances, intensidades de conflitos dentro do relacionamento do homem que é impossível que as pessoas, se não se guardarem, se não vigiarem, não saiam feridas. Vira uma verdadeira zona de guerra no quarto escuro. É mais ou menos como se você entregasse uma arma para cada um e falasse, ó, você vai mirar em tal pessoa apenas, não, você vai mirar no alvo. Mira no alvo, não a pessoa, mira no alvo, tá ok? Mira. Aí você apaga a luz do quarto. Você apaga a luz do quarto, dá uma voltinha em todo mundo e fala, agora atira no alvo. Que certeza que ela tem que ela está atirando no alvo? Nenhuma. Nenhuma. Porque a partir do momento que Satanás consegue trabalhar para destruir a unidade do homem, o homem não consegue mais acertar o alvo. Ele acaba acertando pessoas, ele mesmo. No final, o coração dele é o alvo, o coração dos outros é o alvo. E quando você entra como restaurador na igreja, o que você vê? Todo mundo que acha que está de pé, quando todo mundo está no chão. Não é verdade? A paz, querida. Porque, querido, a ordem bíblica é bom serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Se existe alguém de pé pelo Espírito Santo, ele vai levantar, e não o contrário. São pessoas feridas na guerra que estão se ferindo umas às outras. Nós temos que entender isso. Há um só corpo e um só espírito. Não importa onde você esteja, meu querido, e não importa para qual lugar do globo da terra que o Senhor te leve. O ser humano é igual. Aliás, você é um ser humano. Você se conhece. Você conhece os seus medos, seus conflitos, seus temores. Você sabe o dia em que você quer estar em unidade com as pessoas. Você sabe o dia que não gostaria de ir para a igreja. Você sabe o dia que está comunicativo, que quer conversar com todo mundo. E você sabe o dia em que você quer se fechar e não quer falar com ninguém. Você é um ser humano. E existem milhares de pessoas que têm atitudes iguaizinhas às tuas. Iguaizinhas às minhas. Tão imperfeitos quanto nós, quanto eu. E a dinâmica desse relacionamento para a reconstrução da unidade é um desafio, porque ela depende de nós estarmos cheios. Lembre-se, procurando guardar a unidade do Espírito, porque há um só Espírito e um só corpo. Muito bem. A igreja, ela caminha na intenção e na direção de um só Espírito. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Ela se move, segundo a visão de Ezequiel 1, segundo a intenção do Espírito Santo. Então não é segundo a intenção do pastor William. O pastor William só tem condições de conduzir a igreja na direção da vontade de Deus se o pastor William deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo.
E se eu estou cheio do Espírito Santo, aí está o segredo para restaurar a unidade quando a unidade da sua igreja estiver prejudicada. Ser cheio dele. Porque ele sabe restaurar, e ele veio para restaurar, e ele veio para consolar o homem que ainda não conhece a unidade que ele veio trazer. É no Espírito que nós restauramos a unidade. E é no Espírito que nós caminhamos, então, para não chamar a atenção do homem para mim, porque se eu chamo a atenção do homem para mim, o homem tem a tendência de fazer das pessoas e coisas ídolos. Então nós temos que trabalhar para que sempre o homem olhe para Jesus. Ele vai olhar para mim, ele vai se identificar comigo, ele vai ter afinidades comigo, ele vai sentir uma segurança e vai me pegar como referencial. Isso é ruim? De maneira alguma, porque Deus decidiu trabalhar com homens e Deus decidiu se revelar através de homens. O que eu tenho que pegar é tudo isso que a pessoa está depositando em mim e ensiná-la a depositar em Cristo. Se eu fizer isso, se eu pegar, porque isso é uma grande vantagem, que uma pessoa ela tem afinidades com você, que uma pessoa pegue você como referencial. Isso é uma grande vantagem. Então você pega essa vantagem e coloca ela nas mãos de Jesus. De que maneira? Trabalhando para que ele sempre olhe para Jesus. E lembrando ele sempre de que você é tão homem quanto ele é. E de que vocês dois juntos precisam de Deus. De que, assim como hoje eu estou trabalhando na sua vida, porque houve um erro, amanhã talvez eu tenha que ser humilde o suficiente para permitir que você me dê palavras de consolo por causa do meu erro. Isso é deixar claro a nossa humanidade. Ok? Quando essa dinâmica existe, então agora nós estamos começando a trabalhar então naquilo que nós estamos chamando de restaurando a unidade da igreja. Tá certo? Quando nós falamos de restaurar a unidade da igreja, você precisa entender o que Efésios diz. A sua luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Porque é exatamente aquilo pelo qual você vai ser usado para restaurar. Deus vai usar a sua vida para restaurar vidas. Lembre-se, Deus não tem prazer na morte de ninguém. E ninguém, de fato, é alguém. E esse alguém é alguém na sua igreja. Esse alguém é o próximo da sua igreja. E esse próximo é ele que a Bíblia está dizendo. Ele é carne e sangue. A sua luta não é contra ele. A sua luta é contra valores errados nele. A sua luta é contra o pecado nele. A sua luta é contra Satanás e demônios, seja lá o que for, que sem que ele perceba estão usando ele. A sua luta é por tirá-lo das trevas. Ser uma luz na vida dele para tirá-los das trevas. Ser sal para que ele verdadeiramente fique no equilíbrio do evangelho e não volte para o desequilíbrio do mundo. Essa é a sua luta. Mas em meio a uma questão, quando se fala de quebra de unidade, a maior luta é porque existem sentimentos, emoções e razões que não querem, vão usar muitas vezes a palavra de Deus, mas não percebem que estão colocando a si mesmos como a videira e não eles como um ramo que devem de voltar para a videira. E aí nós queremos ser o centro das atenções quando não deveríamos. Podemos chamar isso de vitimismo, podemos chamar isso de comiseração e tantas outras coisas que de fato as pessoas elas não se percebem, porque é uma luta espiritual. Satanás sabe que é na unidade do Espírito que uma igreja cresce junto. E Deus quer que eu e que vocês cresçamos juntos na mesma unidade de fé. E esta mesma unidade de fé vai pegar eu, o William, muito diferente de você, e vai nos colocar para trabalhar juntos. E nós vamos nos ajustar pelo poder do Espírito Santo, aonde a diferença em mim, os meus dons, meus talentos, minha personalidade, tudo que eu sou, que Deus criou, essa diferença vai perder o nome de diferença e agora no corpo de Cristo ganha o nome de diversidade. E essa diversidade, criada por Deus, eu como pessoa, dentro dos parâmetros de Deus, porque não tem essa de diversidade de gênero não, sem distorção de palavra aqui.
essa diversidade, eu, homem, você, homem, você, mulher, vamos pegar então os nossos talentos e o Espírito Santo vai nos unir. Aquilo para que o homem parece ser meu, pode duas pessoas diferentes andarem juntas? É possível duas pessoas diferentes andarem juntas? Sim, é possível. É muito possível. Olha para o seu corpo. Olha para a sua face. Tem uma bochecha que, na grande maioria, ela é maior do que a outra, ou diferente da outra. São diferentes, mas estão no meu rosto. Certo? Ok? Olha para os dedos das suas mãos. Todos eles são dedos. Mas a mão que mais você usa, ela leva marcas da vida que a mão esquerda que menos você usa, no meu caso. E as marcas dessa mão não somente a fazem diferentes, mas a fazem mais fortes e mais adestrada do que a minha mão esquerda, porque não a uso tanto para isso. Elas são diferentes, mas fazem parte do meu corpo. Pega a sua língua e compara a sua língua com o dedão. É possível que a língua trabalhe em unidade com o dedão do seu pé? Sim. Você está aí e você é prova disso. É Deus quem faz isso. Somente Deus consegue trazer unidade aonde o pecado a desfez. E nessa noite, eu quero te dizer que Deus está te chamando para entender a unidade dele e não ter medo de trabalhar na família, no local, na igreja que Deus te colocou. É Ele quem vai restaurar as coisas. É o Espírito Santo quem vai restaurar as coisas. E como Ele vai fazer isso? Quero compartilhar com você uma palavra rápida lá no livro de Ezequiel 47. Agora eu quero falar aqui de que toda unidade ela existe para um propósito. Quando você olha para o dedo, ele tem as suas dobrinhas, eu não sei os nomes disso aí, eu não sou médico, então. Então, ele tem as suas dobrinhas. O dedo parece só isso, mas existem inúmeras coisas aqui. Tendões, músculos, juntas, unha, né? Pelinhos, uma série de coisas aí que às vezes você até despreza, né? Mas o dedo está aqui. Certo? Se meu dedo vive duro, ele não está perfeito porque ele não foi criado para isso. Ele foi criado para isso. Para estar em movimento. Essa é a função do dedo perfeito pelo Senhor. Quando há um problema no meu dedo, o meu dedo inteiro está perfeito. Mas se eu tiver um problema nessa junta aqui e ele não dobrar, deixou de estar perfeito. Só que essa junta aqui é alguém da sua igreja. A sua igreja é um dedo. Ela tem um propósito definido pelo Senhor. E o conjunto dos membros da sua igreja, juntos no Senhor, realizam esse movimento. Perfeito, segundo o propósito do Senhor. Mas quando Satanás consegue trabalhar, levando o homem ao erro, ao pecado, seja lá o que for, e o homem escolhe esse caminho, e ele está em alguma posição do dedo, como por exemplo aqui, eu perco esse movimento. Quem está perdendo o movimento não é o membro, é o corpo. Quando alguém na sua igreja está passando por dificuldades, é o corpo quem está passando, é o corpo quem está perdendo o movimento. Porque Deus sabe o talento que aquela pessoa tem, porque Deus deu a ele. Deus sabe o chamado que a pessoa tem, porque Deus deu a ele. E Deus sabe por que colocou você lá. Porque colocou fulano, sultano, ciclano lá. Porque Deus sabe exatamente o propósito e o movimento que aquela igreja local tem que fazer no reino dele. O diabo, sabendo disso,
vai trabalhar de todas as formas possíveis para que a igreja local não tenha um movimento perfeito no propósito de Deus. De repente pode ser você que está me ouvindo. Você pode estar ferido. Você pode estar aí me ouvindo e pode não querer voltar para a sua igreja, porque você está ferido. Só que você não estando onde Deus quer, porque eu quero colocar a igreja como o centro da vontade de Deus. Amém? O centro da vontade de Deus, porque é Ele quem vai dizer para você, filhão, filhona, estou tirando você daqui e estou te levando para um novo propósito. Vamos dizer, estou te levando para um novo movimento. Né? Você já aprendeu a trabalhar como dedo, agora eu quero te ensinar a trabalhar como pulso. Então eu vou te levar para aquela igreja, que ela funciona como pulso, e vou te colocar ali. Porque eu quero ensinar a você e mostrar a você que você tem talentos e habilidades ocultas que agora preciso trazer para fora, porque você já cresceu, existe uma certa maturidade onde você pode assumir tais responsabilidades. E para isso eu preciso revelar coisas, talentos e habilidades que desde a eternidade em eternidade, antes mesmo que você nascesse, eu já determinei que você teria. A dinâmica do reino, quem entra e quem sai, isso é de Deus. É normal. Entra e sai, é Deus quem põe cada um no seu corpo como quer. Deus sabe o que está fazendo. Esse movimento, essa igreja, isso a maior parte das vezes é Deus trabalhando. Mas também há muito na nossa alma, há muito de um coração ferido, há muito como quebra de unidade, há muita coisa na carne que está tirando você de um processo de crescimento naquele lugar que é a igreja local, onde o Senhor te colocou. E eu acho muito interessante trazer esta palavra para você pelo Espírito em uma condição de quarentena, né? Porque é uma situação exatamente confortável, porque você não está dentro dos conflitos da sua igreja local. Mas você quer uma notícia da parte do Senhor? Você vai voltar para lá. Talvez você possa encontrar o mesmo conflito, mas eu oro ao Senhor para que o conflito encontre você diferente. Talvez você tenha saído da sua igreja decidido em sair por causa dos problemas. Mas quando você voltar, os problemas vão ver alguém decidido em ser um agente para a cura, em ser um agente restaurador. O problema pode ser o mesmo, mas você não. Essa é a minha esperança no Senhor com essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em Ezequiel 47, vocês acabaram de chegar aí, amados, a paz. Fala, Karen, paz. Cleiton, paz. Em Ezequiel 47, tem uma pergunta-chave, que marca uma transição no texto extraordinária. Maravilhosa. Ezequiel 47, versículo 6 diz o seguinte, agora chamando você como um restaurador, um reparador de brechas, um restaurador de moradas, um restaurador da unidade do Senhor. É muito difícil, irmão. Eu sei que é difícil. Porque você tem que lidar com pessoas que falaram mal de um, falaram mal de outro, estão falando mal. Querido, o mundo vai sempre fazer você olhar os erros dos outros e nunca vai permitir que você olhe para aquilo que há de bom. Porque é o que há de bom que vai te unir. E sabe, quero te dizer uma coisa. Antes de nós entrarmos na igreja, o que havia de bom em nós? Jesus disse, chegou um jovem rico e disse a ele, bom mestre. E ele falou, por que me chamas de bom? Só há um bom. Tudo o que há dentro de mim, William, um caráter moldado, que está sendo moldado ainda, mais paciência, longanimidade, benignidade, domínio próprio, amor, misericórdia, justiça,
e tantas outras coisas que alguém pode olhar para mim e falar, olha, isso são traços de Jesus. É isso mesmo. Sem ele eu não teria nada disso. Nada disso. Foi por causa do amor dele que eu aprendi a amá-lo. E ao aprender a amá-lo, ele depositou em mim aquilo que ele é. E eu estou a cada dia, assim como você, numa caminhada onde eu venho entregando cada dia a minha vida para ele, áreas da minha vida, sempre há áreas a serem descobertas, sempre há alguma coisa a ser consertada pelo Espírito Santo. Aleluias, pela paciência dele para comigo e para contigo. E aí então eu vou sendo transformado a ponto da pessoa olhar para mim e falar, nossa, eu vejo uma característica de Jesus, eu vejo o caráter de Jesus, eu vejo uma ação do Espírito Santo em você. Você percebeu isso? Não é você. Eu vejo algo de Jesus em você. Eu vejo a ação do Espírito em você. Eu vejo o amor de Deus em você. Logo, tudo isso constitui o que você é, como uma nova criatura, de fato é você. Mas você consegue perceber nesse diálogo de que eu estou dizendo de que sem eles você não teria nada? Ponto. Tenho certeza que você entendeu. Já que eu disse isso, você acha que aquilo que Deus me deu, e se hoje há uma bondade em mim, em que as pessoas podem falar, Pastor William, sabe, você às vezes é bom, é mais paciente, em outras áreas não. Isso acontece, né? Então, mas aí eu vejo uma característica, você acha que essa bondade que Deus me deu é para morrer comigo? Ou para expressá-la exatamente quando a pessoa mais precisa? Porque foi quando eu mais precisei, indo para o inferno, que eu fui salvo. Você acha que a dinâmica da graça vai parar em você? Só se você quiser. Mas não é o que Deus quer. O dia que a dinâmica da graça parar em você, você continua sendo filho, mas Deus levanta outro que queira trabalhar, deixando a graça fluir nos termos dela. Não nos teus. Não nos meus. É assim que nós construímos a unidade, por meio dele, com ele e para ele. É ele, em mim, restaurando a unidade. Certo? Olha só, em Ezequiel, capítulo 47, versículo 6, diz o seguinte, ele me perguntou, ele quem? Um anjo que estava ali, né? Que levou ele a águas profundas, sempre medindo côvados, né? Disse assim, viste filho do homem? Viste filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Bom, tenho certeza que você conhece, a grande maioria conhece esse texto. E muitas vezes as pessoas pregam até esse momento, até ir às águas profundas. Ok, maravilhoso, está correto. Mas hoje eu quero transicionar levando uma continuidade, porque essa pergunta marca um propósito. O propósito de ir a águas profundas, conduz o homem cheio do Espírito Santo a um propósito. O propósito de ir a águas profundas conduz o homem cheio do Espírito Santo a um propósito. Essa pergunta revela o propósito. Antes desse momento, nos capítulos anteriores, nós vemos Ezequiel tendo revelações claras sobre o novo templo, suas medidas, como vai ser e outras coisas mais, mas de repente está falando sobre aqui um rio. Um rio. No meio das questões do templo, no meio das questões da adoração ao Senhor, o lugar onde Deus deve ser adorado. Lembre-se que hoje você é o templo do Espírito. Ele está falando então de um homem que veio um homem e foi medindo com a sua vara côvados, e foi 1000 côvados e mais 1000 côvados. Então ele começou com os pés lá na altura do tornozelo, depois na altura do joelho, aí mediu mais 1000 côvados, veio na altura então da cintura, mais 1000 côvados, aí veio até na altura dos ombros, mais 1000 côvados, e ele então já estava nado e ele não conseguia ver a outra margem, porque não tinha. Em outras palavras, o Espírito Santo é infinito, nós temos muito, muito, muito e muito. A eternidade em Deus
para conhecermos coisas do Espírito Santo. Não há aquela margem, há muito do Espírito Santo para mim e para você, nessas águas profundas do saber de Deus, nessas águas profundas do conhecimento de Deus, nessas águas profundas do conhecimento de Jesus, nessas águas profundas do conhecimento do Pai, nessas águas profundas que revelam o propósito da unidade da igreja. Ponto. Dito isto, olha que interessante, o cara tá a nado. Ele tá a nado. E de repente, aquele homem de branco, o anjo, pergunta para ele: Ei, você viu? Viu o quê? Até esse momento, você vem me conduzindo ao longo da minha vida para águas profundas. Até esse momento, você vem me conduzindo para conhecer mais de Deus. Ei, é muito pouco para você. Tem mais conhecimento, mas você precisa se lançar a águas mais profundas no Senhor. Ei, ainda é muito pouco. Você precisa mais lançar a águas profundas no Senhor. E aí você vai e ele vai te conduzindo, vai te conduzindo, vai te conduzindo. Então chegamos aonde a maioria prega. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Eu me atrevo a perguntar a você que quer ser cheio do Espírito Santo, para quê? Você precisa entender que todo homem cheio do Espírito Santo, de Gênesis e Apocalipse, foi chamado em tempo de crise para trazer respostas de Deus. E não para fugir dela. Desde Gênesis e Apocalipse, todo homem cheio do Espírito Santo foi chamado para dizer ao perdido: volte para o caminho. Todo homem cheio do Espírito Santo foi usado por Deus para profetizar de que haveria ruína, chamando o homem para um arrependimento. Todo homem cheio do Espírito Santo foi chamado para fazer com que o homem viesse ao encontro de Deus. Todo homem cheio do Espírito Santo foi chamado para revelar a Deus. Eu não conheço um homem cheio do Espírito Santo que decidiu ser cheio do Espírito Santo e que o Espírito Santo falou para ele: corre que esse não é o teu lugar. Corre que eu não vou te usar aqui não. Um homem tentou chamado Jonas. E Jonas, cheio do Espírito Santo, foi vomitado talvez por um peixe, um grande peixe, mais cheio do Espírito Santo que ele. Porque o peixe vomitou ele no propósito. Então, nesta noite, até esse ponto, eu vejo muitos pregadores falando: seja cheio, seja cheio, seja cheio. Amém, eu concordo, beleza, paz, glória a Deus, tá certo. Mas a gente precisa crescer na revelação e crescer na responsabilidade daquilo que eu quero. Porque eu não posso simplesmente dizer para Deus: me dá o teu tesouro, e me fechar de maneira egoísta. Deus não vai colocar um tesouro dentro de você chamado Espírito Santo para você achar que é o dono da razão. Ele vai colocar o Espírito Santo dentro de você para mostrar a razão de Deus. Para mostrar o amor de Deus. E o homem cheio do Espírito Santo não é convocado para fugir. Ele é convocado para assumir uma posição no meio do caos e para dizer: aqui vai ser feita a vontade do Senhor. Escolha. Escolha o seu caminho. Um homem cheio do Espírito Santo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Foi Jesus. Mas quando ele disse espalha, é porque ele estava dizendo: eu não saio do propósito. Eu fico no propósito de Deus, mas não saio do propósito. Não é uma posição confortável trazer uma unidade para a igreja. Não é, porque você vai encontrar várias pessoas olhando para várias situações. A única forma que nós temos de conduzir uma igreja para a unidade, segundo a visão de Ezequiel, capítulo 1, onde você encontra pessoas diferentes, uma com a cabeça de águia, outra com uma cabeça de homem, outra com uma cabeça de leão, outra com uma cabeça de boi. Nenhuma das quatro cabeças pensa igual, mas todas elas, movidas pelo Espírito Santo, caminham juntas, com cabeças diferentes, determinadas por Deus para um único propósito, movidas pelo Espírito Santo do Senhor. É o Espírito quem vai guiar pessoas diferentes e colocar pessoas diferentes para dentro do mesmo propósito. É o Espírito Santo do Senhor.
Você está onde está. E se você está ouvindo esta palavra hoje, é porque o Senhor quer te dizer, é por meio das suas mãos que Ele quer trazer a unidade. E as pessoas vão vir até você, não para ouvir de você o que o homem quer que seja feito, mas para ouvir de você o que Deus quer que seja feito. Porque a unidade ela é estabelecida na palavra de Deus, não é no meu achômetro, não é nos meus sentimentos, não são nas minhas emoções, não são nos meus 5 sentidos e não é porque eu sou um cara bonito. A unidade é feita em Cristo Jesus. É trazer as pessoas de volta a se encaixar em Cristo, naquilo que Ele é. E não forçar uma situação para que Cristo se encaixe à igreja. Quem decidiu casar com a noiva, quem escolheu você foi o noivo, e não o contrário. Então é nos termos do noivo, e não o contrário. Sem essa visão clara na sua mente e no seu coração, cheio do amor do Senhor, você não vai conseguir entender o que está sendo perguntado aqui. Porque a pergunta sendo feita aqui é: você viu o Filho do Homem? Depois de tudo que está acontecendo, depois de toda a quarentena, você está vendo o Filho do Homem? Talvez você esteja numa quarentena se enchendo do Senhor, orando, jejuando, lendo o livro, lendo a Bíblia, está aí enchendo o teu espírito de coisas poderosas do reino de Deus. Aí Deus chega no meio da quarentena, você viu? Viu o quê? Preste atenção. Deus conduziu esse homem até águas profundas para um único propósito: trazer vida. Tudo aquilo que o sistema, tudo aquilo que o diabo, tudo aquilo que os homens, tudo aquilo que o pecado veio para destruir, Deus colocou você para trazer vida. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. É isso. É ser um agente da mudança, um agente da transformação. Vou te mostrar agora. Você viu? A pergunta é: viste, Filho do Homem? Viste o quê? Você estava nadando lá, em águas profundas do Senhor. Viu o quê? Você vai ver o que Deus quer fazer agora através da sua vida, para trazer a unidade da igreja de volta. Você vai ver que quando Deus te enche com o Espírito Santo, as portas do inferno, elas não vão se fechar com alguém entrando lá. Não se você estiver lá. Enquanto você estiver lá, cheio do Espírito Santo, as portas do inferno não vão prevalecer. E todas as vezes que Deus usar a sua vida, cheia do Espírito Santo, uma vida cheia da vontade de Cristo, cheia de Cristo, uma vida que está verdadeiramente dentro da vontade do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer naquele lugar. Porque Deus te enviou e Ele decidiu usar você, Ele, porque você viu o que pode ser feito nele. Olha só o que diz aqui. Ele me perguntou: viste, Filho do Homem? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Nós estamos em Ezequiel 47. Olha, ele estava nadando em águas profundas. Agora a visão mudou. Ele é tirado das águas profundas. Olha só, ele é tirado daquela profundidade e é levado para as margens. Mas preste uma coisa, preste atenção naquilo que eu vou dizer. O homem foi tirado de águas profundas, mas a profundidade do que ele conheceu não foi tirado do coração dele. Isso é revelação. Quando você vai em águas profundas e Deus agora faz com que você volte para uma situação, aquilo que você experimentou em águas profundas, como água, como revelação do Senhor, está dentro de você. E o que está dentro de você pode mudar vidas, porque mudou a tua. Você é uma vida mudada. Logo, você é alguém que pode ser usado para mudar vidas. Porque você agora é segundo Cristo, é segundo a sua espécie. Produza segundo a sua espécie. Agora você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Agora produza segundo sua espécie. Você vai ver que a situação que agora que se apresenta a Ezequiel
só se apresenta depois que ele vai a águas profundas. Por quê? Deus não vai colocar você em algumas situações porque ele não te preparou, ele não te capacitou, ele não te encheu para isso. Então, se Deus não está te usando, está usando o outro, é porque o outro é o momento do outro, é a honra do outro. Ele buscou, é Deus. Tome cuidado para não assumir aquilo que Deus não te entregou. Eu sei o que eu estou fazendo, na situação em que eu estou fazendo, na situação em que eu estou vivendo e na igreja em que eu estou. Eu sei quem me enviou e sei exatamente o que ele quer de mim. Tome cuidado para não assumir aquilo que Deus não pediu para você. Nós temos que saber exatamente para que ele nos chamou, qual é o movimento seu no reino de Deus. Preste atenção nisso. Nem sei por que eu disse isso, mas recebe aí. Versículo 7. Agora você viu, ele começa a mostrar agora o que foi visto. Ele estava nadando, e agora pergunta, você viu? Não, não viu. O Espírito Santo, doce, consolador, vai mostrar o que aconteceu. Vai mostrar o que esse rio é capaz de fazer. Ao chegar lá, aonde? Na margem. Eu estava lá e agora eu voltei para a margem. Me trouxe para a margem do rio. Me colocou agora na margem. E havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Uma das figuras do homem e do cristão é tida como árvore. Porque nós somos chamados para produzir bons frutos. Nós não queremos viver maus frutos, mas bons frutos. Então, muitas vezes, nós somos vistos simbolicamente como árvores. Agora, ele vê inúmeras árvores. Tá claro aí? 8. E ele me disse, estas águas, que águas? As águas que você estava nadando. Estas águas das quais você foi conduzido à profundidade. Estas águas dos quais você quer ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo, estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde encontram o Mar Morto. Quando entram no Mar Morto, entre, não fuja, entre, não saia, entre, encare. Quando entram no Mar Morto, as águas se tornam saudáveis. Não sou eu e não é você. Eu já fui exemplo de entrar em situações que eu disse que ia ajudar e não ajudei nada. Eu acho que não foi nenhuma nem duas vezes que eu disse que ia ajudar alguém e acabei não ajudando. Então não sou eu. Mas sou eu dentro da vontade do Senhor, sou eu dentro da comissão do Senhor, sou eu encaixado no propósito do Senhor, aonde todas as coisas cooperam para o bem. Sou eu dentro dessa vontade boa, agradável e perfeita, que permite que agora as águas fluam, as águas, fluam através do canal, porque eu estou ali, segundo a vontade do Senhor, no lugar certo, na hora certa, para o propósito certo que o Senhor escolheu para a minha vida ou para a sua vida. Nós estamos ali para cooperar e ver. Você viu? Você viu? Viu o quê? Enquanto você estava sendo cheio do Espírito, olha o que o Espírito está fazendo. Você estava nadando em águas profundas e agora veja que enquanto você estava nadando em águas profundas, o que estas águas estavam fazendo naquele redor? Primeira coisa, ela entrou no meio de um mar morto e ela tornou aquelas águas cheias de sal, cheias de minerais, que é impossível haver vida, tornou estas águas saudáveis. Você viu isso? Aquilo que era impossível ter vida, agora passou a ter vida. Você viu o que o Espírito Santo pode fazer? Você está cheio dele? Então deixe ele fazer através da sua vida. É isso. Não basta pregar, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Não está errado, irmão, eu concordo com isso. Mas cheio para quê? Irmão, quem é cheio está sendo chamado para uma responsabilidade, entenda isso. Não dá para ser cheio e viver uma vida de menino.
Não dá para ser cheio e viver uma vida irresponsável. Não dá para ser cheio e fazer de conta que não, tudo bem, minha vida tudo bem. Eu estou indo para a igreja, mas o fulano, o outro, a guerra é entre eles, não é entre eu. Ei, quem está cheio foi chamado para a guerra para trazer paz. Esta é a posição do Senhor. Este é o Espírito Santo do Senhor. Você conhece o mundo mais aguerrido, o mundo mais cheio de loucuras, o mundo mais cheio de inimigos, o mundo mais cheio de guerras do que este mundo por causa do pecado. E ele veio para esse mundo. Seria muito mais simples o Senhor Jesus falar assim, ó, estou subindo para os céus. E orar, Pai, todo mundo que me aceitar morre e vai para os céus, ponto. Então o Espírito Santo não tinha que vir para a terra, mas ele veio para a terra para então anunciar as boas novas em continuidade de toda a obra de Cristo. Ele veio para a terra para fazer isso. Ele veio para a terra para salvar homens. Ele veio para a terra no meio da guerra com o pecado, no meio da guerra entre homens. Ele veio para salvar homens. E ele veio salvar através de pessoas que querem ser cheias destas águas. Então, ser cheio do Espírito Santo, temos que parar, pastores, e dizer, seja cheio. Cheio para quê? Ser cheio é chamar para responsabilidade. Não estou dizendo que não deva. Deve. Mas à medida que deve ser cheio, precisa entender também que deve ter responsabilidade no reino de Deus. E a primeira responsabilidade, ainda que você não tenha ministério, ainda que você não tenha lugar na igreja, a sua primeira responsabilidade é cuidar da pessoa que Deus colocou para sentar do seu lado a cada culto. É sua primeira responsabilidade. Está cheio do Espírito Santo? Sorria para a pessoa do seu lado. Está cheio do Espírito Santo? Sorria para aquele que faz parte do mesmo corpo. Está cheio do Espírito Santo? Então faça o bem. Está cheio do Espírito Santo? A fofoca acaba em você. Está cheio do Espírito Santo? A luta acaba em você. Está cheio do Espírito Santo? A guerra acaba em você. Está cheio do Espírito Santo? O perdido não se perde mais e será achado. Porque você está cheio de águas capazes de entrar no Mar Morto e transformar águas aonde era impossível haver vidas em águas saudáveis. Olha só o que o texto diz mais aqui. Versículo 9. Enxames, inúmeras quantidades de criaturas ou de seres viventes viverão onde quer que o rio passar. Ah, como eu sonho com isso. Sonho com isso. Sabe, querido, a igreja pode ter duas pessoas. Se elas forem cheias do Espírito Santo, a Bíblia diz de que vai haver vida ao redor delas. E você sabe o que o ser humano quer? Viver e não sobreviver. É isso que todo ser humano quer. Estar ao lado de pessoas que exalam vida. É isso que eles querem. E a Bíblia promete que esse tipo de homem, a esses tipos de homem, diz que virão todo tipo de gente. Só que à medida que todo tipo de gente vem, olha só o que acontece, é extraordinário o que acontece, as figuras aqui. Todo tipo de gente, guarde isso. Haverá grande número de peixes. Agora ele fala, virão pessoas e peixes, eu acho extraordinário isso. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam. Chegam aonde? Chegam naquela situação que todo mundo disse que é o Mar Morto. Chegam naquela vida que todo mundo disse que não tem saída, não tem jeito, vai ser isso mesmo. Ah! Sabe? Aonde chega alguém que verdadeiramente está cheio do Espírito Santo, a vida. Aonde chega alguém que verdadeiramente está cheio do Espírito Santo, não há perdas. O perdido é achado, o morto é ressuscitado, o nome de Jesus é glorificado, o Espírito Santo é conhecido, o amor de Deus é presenciado, o homem diminui, Cristo aparece, as trevas se dissipam porque há luz. Há peixes, e aonde há peixes, há pesca. O reino de Deus
Olha só o que diz aqui, vou continuar lendo. Haverá grande número, versículo 9, quem está entrando aí agora é Ezequiel 47. Versículo 9 diz assim, segue dizendo, haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. Tornam saudável, as águas do Mar Morto as tornam saudáveis, para terem peixes. De modo que onde quer que o rio passe, olha que declaração de poder, de vida, haverá vida. Ah, Senhor Jesus, se você tivesse chegado um dia antes, Lázaro não teria morto. O rio chegou. O rio chegou. Eu sou o rio da ressurreição e da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque aonde esse rio passar, tudo viverá. Sabe a situação que você está vivendo? Que você acha que a sua vida vai acabar, seu casamento vai acabar? A única coisa que está faltando é um canal de Deus nessa situação. A situação na sua vida, na sua casa, na sua igreja, está acontecendo isso porque está faltando um canal de alguém que sabe nadar nas águas do Espírito e que sabe voltar, sabe ir para o lugar em que Deus está mandando ir, e ir para o lugar em que Deus está mandando ficar, e lá ser um canal de vida, ser um canal onde todo mundo, não, nunca, aqui nada muda, aqui não é assim, porque a pessoa, porque fulano, porque o outro, isso, aquilo, outro, não tem mais chance. O rio chegou, não eu. Eu sou apenas um canal. E aonde ele chega, a vida. A vida. Olha só o que diz, versículo 10. Os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até Englaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe segundo a sua espécie, ou seja, haverão vários tipos de espécies. Será como o peixe do grande mar em multidão excessiva. É interessante essa figura, porque o reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e pesca muitos tipos ou inúmeras espécies de peixes. No final, quem vai separar o que é bom e ruim não compete a mim nem a você separar o que é bom e ruim. Mas isso compete ao Senhor. O que nos compete é pescar. E aonde há alguém cheio do Espírito Santo, há pescaria. Preste atenção no que eu estou dizendo em nome do Senhor Jesus. Aonde há alguém cheio do Espírito Santo, há pescaria. A sua casa. Na sua casa, veja as pessoas que ainda não conhecem Jesus como peixes ou as pessoas que não conhecem Jesus como árvores, que nós estamos falando aqui, árvores. Que aonde ele passa, as árvores passam a frutificar. As árvores passam a frutificar. E são frutos em Deus, não são frutos humanos, são frutos em Deus, porque são frutos de um rio de vida. Eles não estão mortos em seus delitos e pecados, são frutos de vida, porque há alguém ali cheio do Espírito Santo. Você quer ver alguém na sua casa mudar? Você quer ver salvação na sua casa? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer resgatar a sua família? Seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Não terciarize isso. Ser cheio do Espírito Santo não é obrigação do pastor da sua igreja. É responsabilidade dele? É, porque Deus o chamou para uma responsabilidade. Mas ser cheio do Espírito Santo é de todo aquele que ama a Deus. Não é somente daquele que tem ministério, não. Isso é sem vergonhice. Ser cheio do Espírito Santo é de todo aquele que ama a Deus. Tem muita gente terciarizando aí. Seja cheio do Espírito Santo para mudar a minha vida. Seja cheio do Espírito Santo para orar por mim. Seja cheio do Espírito Santo para ver o milagre. Ô, meu irmão, até quando você vai ficar aí na praia falando com o capeta? Porque o capeta só pode te tentar e te levar ao pecado se você estiver na praia. Porque quando você estiver a nado, jamais o capeta vai entrar nas águas do Espírito Santo para conversar com você. Jamais. Porque Deus é luz e não há nele trevas alguma. Então, aonde você está cheio do Espírito Santo, o diabo vai tentar, mas não vai conseguir. Porque você está cheio do Espírito Santo.
Agora, enquanto você estiver às margens da vontade do Senhor, às margens de ser cheio da vontade do Senhor, às margens do propósito de Deus, às margens da responsabilidade para com a sua vida em Deus, desculpa, meu irmão, o diabo vai ser a sua melhor companhia. Não dá. Porque você está brincando com a sua vida, quando Deus quer que você seja cheio. Ai, pastor, que palavra dura. É mais dura esta palavra do que ver você sofrendo no inferno. Então recebe a palavra dura e sai. Sai desse lugar de trevas, desse lugar de engano, desse lugar de, é porque eu não consigo, é porque eu... Irmão, já falamos no último culto que se tá difícil sozinho, você precisa pedir ajuda. Se você já tentou mudar e não conseguiu, chegou a hora de ser humilde e falar, anda comigo. Anda comigo. Me ajuda. Me mostra o caminho. É a caminhada cristã. Nem sempre, na maioria das vezes, inclusive, nós vamos fazer tudo sozinhos. Por isso que somos juntas bem ajustadas, né? Ó meu dedo, ó. Aqui no mínimo, eu não sou biólogo, eu não sou biólogo, seja lá o que for, né? Eu não sou médico, então aqui eu acho que tem 4 juntas, né? 3 juntas. 3 juntas aqui trabalhando juntos. 3 juntas, no mínimo, vamos dizer, para esse dedo eu preciso de 3 servos de Deus aqui para fazer o movimento perfeito da vontade do Senhor nessa mão aqui. Então não é um que vai fazer. Eu não sou o dedo. Eu sou parte do dedo. E preciso de outros irmãos para que a gente faça o movimento da vontade do Senhor na direção certa. Daí a unidade. Estamos falando de pessoas que Deus usa para restaurar a unidade da igreja. Então precisa ser quebrada essas mentalidades, porque, irmão, você precisa concordar comigo. Mas também se não concordar, não tem problema. Mas eu acredito que se nós estamos sendo cheios do Espírito Santo, primeiramente é para fazer bem a nossa própria casa. Não dá para dizer, eu tenho uma esposa cheia do Espírito Santo e ela não quer fazer bem ao filho, não quer fazer bem ao marido. Não é o Espírito Santo. Pode estar cheio de muita coisa, mas não do Espírito Santo. Não adianta dizer, eu busquei, estou cheio, eu fui batizado, eu fui cheio do Espírito Santo, e você dizer que você não sente o menor impulso por trabalhar na restauração da sua igreja, seja qual for o problema. Está incoerente, porque se você diz, Deus me colocou ali, Deus vai agir através de você naquilo que Ele mais ama, pessoas que estão se perdendo. E sabe o que está se perdendo? É ter pessoas dia atrás dia no culto, que é religiosa, ela está se perdendo, porque se Jesus Cristo vem hoje, ela fica enganada na religiosidade. Pessoas cheias do Espírito Santo. Elas não escolhem a quem amar. Elas servem ao amor. Vou repetir. Pessoas cheias do Espírito Santo. Elas não escolhem a quem amar. Elas servem ao amor. Ajude-nos, Senhor. Versículo 11. Estou falando sobre você viu? Até aqui, você viu o mar morto, que ninguém dava nada para ele, para nada? Então, chegaram os rios de vida. Agora ele é saudável. Você viu o quê? Olha, eu estou enviando todo tipo de ser vivente para viver ao redor do rio. Você viu o quê? As margens começaram a ser cheias de árvores. Você viu o quê? Agora há peixes para pescar. Olha Deus mudando a história de um lugar que ninguém dava nada para ele. Olha, Deus mudando a história. Isso aqui é o mar morto, não serve para nada. Deixa chegar um crente de verdade, um filho de Deus de verdade, cheio do Espírito Santo, que você vai ver que serve sim. Porque não é ele, mas aquilo que Deus pode fazer. Versículo 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Há lugares questões que realmente as pessoas não querem compromisso com Deus. As pessoas não querem a mudança de Deus. As pessoas não querem
buscar aquilo que Deus quer, elas não querem se arrepender, elas não querem entrar no conflito, entrar no confronto, elas não querem verdadeiramente passar por uma situação que exige, necessária para ser transformado, não querem. Então, ao invés de se tornarem um lugar saudável, se tornam em pântanos, porque não aceitam o agir de Deus. Não aceitam o agir de Deus e detalhe, agir de Deus que está vindo por meio de uma pessoa. Tome cuidado. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha. Deus ainda continua fazendo coisas novas, das quais não estão registradas na Bíblia, mas que a Bíblia registra que Jesus fez tantas coisas que temo eu que se fossem escritos livros, o mundo inteiro não comportaria. Muitas coisas aconteceram que não foram reveladas, que para nós soa como novidade, mas não é novidade, é o mesmo Deus, agindo de maneira diferente da qual você achou que ele agiria. Mas é Deus. É Deus. Não tem contradição em Deus. Ele apenas está fazendo algo muito além do que você pode ver. Cuidado com isso. Versículo 12. Junto ao rio, que rio? O rio de vida. À sua margem, de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore. Eu gosto muito da figura do nascerá. Gosto muito da figura. Está falando de algo novo. Quando fala de nascimento, está falando de algo novo. Algo novo que está chegando. Nesse caso, uma árvore, um novo nascimento. Uma nova árvore do Senhor. Não mais segundo a carne, não mais segundo o sangue, não mais segundo a vontade do homem, não mais como fruto do pecado, do conhecimento do bem e do mal daquela árvore, não mais seduzido pela voz da serpente, mas agora uma árvore que está nascendo junto a um ribeiro de água, que medita nas palavras do Senhor de dia e de noite, e tudo o que fará prosperará. Porque o Senhor, se a árvore está nascendo ali, é porque o Senhor a plantou ali. E ali esta árvore plantada por ele, e fala que é todo tipo de árvore, ou seja, árvores diferentes, fala de frutos diferentes. Então nós não podemos julgar as diferenças pelas quais, ou a diversidade pela qual Deus está usando. É Deus. Tome cuidado. Desde que não fira a palavra do Senhor, desde que não quebre os mandamentos do Senhor, cuidado para julgar. Cuidado para dizer, não é Deus. Olha só que interessante. Então essas árvores nascem, plantadas pelo Senhor junto a ribeiros de água, né? Plantadas do ladinho do Espírito Santo. Sabemos que hoje ele está dentro de nós. E diz assim, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. A árvore não pode comer o seu fruto, mas a árvore fornece frutos para que outros possam comer. E é desse fruto que vão dizer, nossa, eu vejo Deus na sua vida. Nossa, eu vejo um rio de águas purificadoras que saem do teu fruto. Meu Deus, que vida é essa? Da onde que você saiu? Como que é possível, no meio do caos, você agir dessa maneira? Não sou eu, mas o rio que corre em mim. Sou como árvore, mas é ele quem está determinando o meu fruto, porque eu fui plantado aqui, no centro da vontade do Senhor, junto a um rio de águas vivas. O meu fruto, o sabor da minha vida, o sabor do meu fruto, as consequências das minhas escolhas, as consequências das minhas atitudes, elas vão exalar vida. Não a minha vida, a vida de Jesus em mim. Jesus será visto, Jesus será sentido, será apreciado o sabor daquele fruto. Certo? Afinal de contas, quando você come uma macieira, você descobre o sabor da maçã, não é verdade? Não. Você já viu alguém indo na árvore, comendo a árvore para descobrir o sabor da maçã? Não. E com certeza não tem. Mas no fruto, você descobre a doçura, a qualidade, a vida daquela árvore. É no fruto da sua vida, para trabalhar na restauração da igreja, para trabalhar na unidade da igreja,
que Jesus será conhecido. E segue dizendo: a estas árvores, né, plantadas junto a ribeiros, junto ao rio de vida, não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Está falando de coisas assim que são eternas, os valores, a natureza de Deus em nós, né? A natureza de Deus em nós, ela não muda, ela não é de duas caras, ela é genuína, ela é íntegra, ela é o que é dentro de nós. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Interessante, né? Pessoas no Espírito Santo sempre têm algo novo, porque ele vive na novidade de vida, porque ele expressa novidade de espírito. Sempre há algo novo, sempre alguém cheio do Espírito Santo tem coisas velhas, ou seja, aquilo que Deus já tem feito, mas sempre pode trazer uma novidade do Espírito para aqueles que precisam do Senhor. E diz assim, porque as suas águas saem do santuário. As suas águas saem do santuário. Diz a Bíblia assim, em Tiago capítulo 3. Da boca do homem não pode fluir duas fontes. Ou há de ser amarga, ou há de ser doce. A sua boca, ela vai proferir águas do santuário ou as águas do mundo. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazer as águas do santuário, que é o próprio Espírito Santo, é a figura do Espírito Santo. A palavra de Deus que nos purifica. E vai encher o seu coração, logo a tua boca vai falar das águas vivas do santuário. Oh, coisa maravilhosa! Mas se o seu coração está cheio das águas do mundo, por assim dizer, sujas, imundas, contaminadas, não há de esperar outra coisa na sua boca. Porque a sua boca fala daquilo que você mais se relaciona. Sua boca fala daquilo que mais influencia o seu coração. Não há como mentir contra isso. Você pode mentir para você, mas todo mundo vai ver que você está mentindo só para você. E segue dizendo, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Tem pessoas com fome de Deus? Deus quer usar a sua vida, o fruto que Ele tem produzido em você, para alimentar as pessoas que estão com fome de Deus. Há pessoas que estão com problemas de enfermidade e outras coisas na alma, seja lá o que for. As folhas, o produto da sua vida, cheia do Espírito Santo de Deus, é remédio para essas pessoas. Porque o remédio para as nações é Jesus. A cura do pecado está em Cristo. E Cristo deveria de viver absolutamente como Senhor e Salvador da sua vida. Porque aonde Jesus é Senhor e Salvador, há cura. Aonde Jesus é Senhor e Salvador, há remédio. Aonde o Senhor Jesus é Senhor e Salvador, há unidade, há restauração. Há uma segunda chance. Há uma história. Eu sei disso. Este ano eu vivi um milagre desta palavra. Este ano eu vivi um milagre desta palavra. E eu pude presenciar que aonde chega um rio de água viva, não há morte. Não há morte. Ele muda o curso da história das pessoas. Ele muda o curso e o destino de um mar morto e transforma agora este mar em um mar saudável. É Deus quem faz isso. Não somos nós. Mas Ele decide usar pessoas para fazer isso.
E Ele só precisa que você confie nele. Se você sabe que está onde deve de estar, seja cheio do Espírito Santo. Sim, irmão, chore por isso. Jejue por isso. Jejue por isso. Vá com toda a sua força e intensidade e ame ao Espírito Santo de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com toda a sua força. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Mas quando você fizer isso, não fuja da responsabilidade que Ele tem para você. Porque Ele vai te encher para salvar vidas. Ele vai te encher para restaurar vidas. Ele vai te encher para restaurar o perdido. Ele vai te encher para que você faça como um pastor. As 100 ovelhas estão lá, falta uma, vai lá. Vai lá. Eu quero ir lá, diz o Espírito Santo. Eu quero ir lá. Mas eu quero usar as suas pernas. Você quer deixar? Eu quero ir lá. Eu quero abraçar. Mas eu quero usar os seus braços. Você vai deixar? Eu quero ir lá. Mas eu quero usar a sua boca. Você vai deixar? Isso é ser cheio do Espírito Santo. É entregar a Ele tudo o que você é. Tudo o que você é. É uma grande contradição do mundo e a pregação, que é loucura para o mundo, a pregação da cruz, porque você decide morrer no mundo, você não quer mais viver segundo o mundo, mas de repente, se Deus decide deixar você no mundo, é isso mesmo. Deus precisa de lâmpadas nas trevas e não aonde há luz. É isso mesmo. Se Ele acendeu a tua lâmpada aqui, é hora de brilhar. Para que aqueles que estão assentados, aqueles que estão debaixo das sombras das trevas, aqueles que estão debaixo de trevas e assentados debaixo da sombra da morte, vejam a luz do Evangelho, conheçam um rio de águas vivas através de você, porque foi Ele, o nosso Senhor e Salvador, que disse: eu vou falar de você, mas estou me incluindo também. Você é luz e sal da terra. Brilhe. E quando o caos começar, seja o equilíbrio. Seja o equilíbrio. Quando todo mundo que querer correr, fique. Pois eu usarei você. Esse é nosso Deus. Essa é a sua palavra. Guarda no seu coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, queridos. Há um só corpo e um só Espírito. Deus quer trazer a unidade de volta. E Ele está te chamando. A você que está ouvindo essa pregação, se você chegou até aqui, teve essa paciência de me ouvir até aqui, ou ouvir a Deus até aqui, né? Ouvir a Deus é mais gostoso do que me ouvir, eu acho, não é? Então, se você chegou até esse momento do vídeo, é porque Ele falou com você e Ele quer te usar. É hora de voltar. A quarentena está aí, eu sei, mas se você saiu de uma igreja machucado, é hora de voltar. Ele quer te usar. Se você saiu de uma igreja com problemas de unidade, é hora de voltar. Porque Ele quer te usar. Se você conhece pessoas que saíram da igreja, que não têm força para voltar, está na hora de ser de um rio de água viva. Ir até essas pessoas e dizer para elas: eu vim trazer uma boa nova para você. Eu vim até aqui porque Deus mandou dizer que você não é um mar morto. Aí eles vão dizer: eu não estou entendendo nada. Eu posso entrar? Que eu quero conversar com você sobre Ezequiel 47. Eu vou te explicar porque Deus disse que você não é um mar morto. E deixe o rio de vida fluir através de você. Depois,
compartilha conosco o grande milagre da vida, chamado Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Então nós vamos orar agora. Louvado seja o nome santo do Senhor por essa palavra. Foi uma grande surpresa, mas louvado seja o nome santo do Senhor. A gente vai pensando algumas coisas, eu vim pensando para cá, né? Tive alguns compromissos hoje, mas eu estou feliz, muito feliz com aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco. E muito feliz por o resultado de tudo isso. Muito feliz. Deus sabe, às vezes nós estamos em situações que a gente não sabe se está fazendo certo. E às vezes o Senhor prega de tal maneira que nos mostra que nós estamos no caminho certo. Louvado seja o nome santo do Senhor por isso. Amém? Vamos agora orar. E se você tiver alguma coisa aí, alguma situação, algum pedido específico, algum pedido difícil, que todo mundo está dizendo, olha, é o mar morto, não tem mais o que fazer daí. Bom, é a noite da gente lançar vida. Estamos aqui para isso. Deus nos deixou aqui para isso, para declarar, segundo a vontade dele, que ele quer que viva. Amém? Então eu vou orar aqui, e se tiver alguma coisa aí, vai colocando em nome do Senhor Jesus, e eu vou entrar em concordância com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado, Deus, por esta palavra, obrigado, Senhor mesmo, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Há muitas igrejas no Brasil e no mundo, Senhor, que precisam da Tua restauração, Senhor. Há muitas pessoas, há pastores, há ovelhas, que precisam da Tua restauração e da Tua unidade, Senhor. Há muitos, Senhor. Há muitos pastores e ovelhas, ó Deus, machucados uns com os outros. E que o Senhor pode trazer, ó Deus, cura. Que o Senhor pode trazer reconciliação. Que o Senhor pode trazer unidade. O Senhor pode fazer isso. E é por isso que nós estamos diante do Teu trono. Não é achado ninguém na terra e no universo que possa fazer isso. É por isso que nós estamos aqui e reconhecemos isso. E diante do Teu trono queremos levar esta verdade para a terra, como estabelece a Tua palavra. Seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra como é nos céus. Estamos diante do Teu trono para que o Senhor permita que nós venhamos a trazer esta realidade para a terra. Esta realidade, ó Deus, para famílias, restaurando igrejas inteiras, curando pessoas, Pai, uns aos outros, ovelhas, pastores, vice-versa, pais, esposas, marido, esposa, filhos, pai, restaurando todas as coisas em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, nesta noite, eu quero colocar a vida desta família, a vida deste homem que está em conflito, que está com medo, Senhor, em relação aos seus erros do passado. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu venho pedir nesta noite que o Senhor quebre do coração dele, Pai, toda acusação do diabo. Quebre do coração dele, Pai, toda acusação do diabo que diz que certas coisas, se ficarem assim, se souberem, ele uma visão, um trabalho de rejeição sobre o coração dele. Eu quero quebrar isso agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está me escutando nessa oração, que está passando por um momento de dificuldade, que você sabe que precisa de ajuda, que você sabe que sua família precisa de ajuda, mas você tem conflitos internos dentro de você e você não sabe como agir, você não sabe o que fazer, está com medo e inseguranças. Eu quero te dizer hoje uma coisa. Quem pode te condenar se é Deus quem te justifica? Se você verdadeiramente abrir o seu coração para o Senhor, se arrepender diante do Senhor, Ele vai colocar pessoas ao seu lado, não para te acusarem, mas para curarem e restaurarem a sua vida e restaurarem a sua família. Assim diz o Espírito Santo do Senhor, a água da vida. Ele quer restaurar a tua sorte, quer restaurar a sua casa, mas Ele precisa que você abra essa porta, diz o Senhor. Oro também, ó Deus, porque aqui está a irmã Tânia, Senhor, pedindo ao Pai para que haja harmonia em sua casa, e nós concordamos com isso. Irmã Tânia, Taninha, olha só, Deus vai usar a sua vida, porque é o que liberou esta palavra hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ore com ousadia sobre a sua casa,
Profetize com ousadia sobre a sua casa. Saiba que você é um canal de Deus na sua casa. Como canal do Senhor, comece a liberar, seja uma fonte do Senhor, de mananciais de águas vivas sobre a sua casa. Nós declaramos, nós entramos em unidade em oração com você, em unidade no Espírito, em unidade neste rio. Nós entramos em unidade com você e nós declaramos harmonia na sua casa. Tudo aquilo que Satanás tem trabalhado e o mundo tem trabalhado sobre a sua casa, eu quebro hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda arma forjada contra a sua casa, a sua família, eu desfaço, eu destruo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer. Então, em nome do Senhor Jesus, nós desfazemos com todo laço, com toda obra, com toda sentença sobre a sua casa e declaramos a partir de hoje que a sua casa é como família, uma família plantada à margem deste rio. E vocês todos produzem frutos de vida. São remédios do Senhor para vocês e para as nações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, muito, porque eu sei que o Senhor está nos ouvindo. Oramos também, ó Deus, pela cunhada da irmã Maria, Senhor. Senhor, está aí, ó Deus, essa irmã, a irmã Ivoneide, uma serva do Senhor, a missionária do Senhor. Pai, sabemos que o Senhor a usa poderosamente, entramos em concordância, Pai, sobre a vida desta mulher chamada Maria, quebramos toda a sentença sobre a vida dela, já declaramos que ela está curada, nós liberamos a palavra de cura, esta palavra de milagre sobre a vida dela, que esse rio, Senhor, corra, Pai, sobre a vida dela, Senhor, trazendo vida, Senhor, trazendo vida em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Na primeira oportunidade, Senhor, usa a irmã Ivoneide como canal de glória desta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Sim, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós declaramos isso, Senhor. Agora eu quero orar também sobre a sua vida, de maneira específica em nome do Senhor Jesus. Você que tem alguma situação, quero orar por você, que parece ser um mar morto. Parece uma situação que, se não for Deus, não muda. Se não é Deus, não muda. Não, é um mar morto. Se não for Deus, é um mar morto. Não tem vida aí. Não tem nada às suas margens. Nada. Nada às suas margens. Quero orar sobre a sua vida. Porque essa palavra nos traz uma sentença de vida. Não uma sentença de esterilidade. O mar morto é um lugar de esterilidade. O mar morto é um lugar de infertilidade. O mar morto é um lugar que não há vida, então não tem prazer, não há por que estar ali. Eu quero quebrar essa sentença sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Situações que envolvem filhos, situações que envolvem o seu relacionamento, sua casa, seu casamento, situações que envolvem finanças, eu quero então orar em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Olha lá, tia Miralva, obrigado, Senhor. Aleluias. Nós quebramos hoje sentenças de esterilidade, como o mar morto, eu quebro sobre a sua vida hoje. Eu quero colocar aqui algumas pessoas, quero colocar aqui a vida do pastor Wilson, sua casa, quero colocar aqui a sua vida, quero colocar aqui a igreja de Itaquera, quero colocar aqui a igreja que você representa, e toda a situação que Satanás disse é o mar morto, eu quero quebrar aqui. Eu quero colocar todas as pessoas em qualquer parte da igreja que esteja me ouvindo, você que está me ouvindo, que está me ouvindo hoje ou amanhã, não importa, que está ouvindo esse vídeo, que está machucado com a igreja, que acha que a igreja não é o seu lugar, e Satanás conseguiu colocar uma sentença de mar morto no seu coração, eu quero quebrar isso hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida e sobre as pessoas que eu mencionei um momento novo. A Bíblia diz que árvores nascerão junto a esse rio e elas produzirão bons frutos. Serão remédio. Serão remédio. São os resultados do rio de vida. Eu profetizo um rio de vida sobre a sua vida agora. Toda e qualquer área que foi sentenciada ao longo dos anos, ao longo da vida, na sua vida, toda e qualquer área que estava infértil, estéril, desacreditada, eu cancelo hoje na sua vida, em nome do Senhor Jesus, essa sentença de esterilidade, essa sentença de sequidão. Eu quebro hoje sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu reivindico a tua vida diante do Senhor.
Reivindico todas as tuas áreas diante do Senhor e profetizo vida. E oro ao Senhor para que nessa vida haja milagres, haja milagres, haja milagres. Você que está aqui, talvez machucado, quer porque a igreja te machucou, o homem não importa. Pastores, talvez você esteja me ouvindo, seja um pastor que esteja me ouvindo, que está desacreditado, cansado, talvez às portas de uma atitude extrema, como tirar sua própria vida. Eu falo contigo da parte do Senhor que um novo tempo chegou para a sua vida. Um rio de água viva corre sobre a sua casa, corre sobre a sua vida, corre sobre as suas áreas. Eu profetizo, você não será um mar morto, mas uma pessoa saudável, uma pessoa com emoções saudáveis, psique saudável, uma carne saudável, uma alma saudável, uma vida espiritual saudável. Todas as áreas que compõem a sua vida, eu declaro que são saudáveis por causa da presença do Espírito Santo do Senhor que te ama. Eu profetizo, eu declaro, eu clamo por resgate daquilo que se havia perdido. Eu reivindico agora no mundo espiritual, nas regiões celestiais, eu reivindico aquilo que se havia perdido. E aquilo que estava enterrado, eu declaro agora, sai para fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que os homens sepultaram, colocaram dentro de uma cova. Tudo aquilo que o homem chamou de Lázaro, morreu, já fazem 3 dias. Não tem mais o que fazer, conforme a tua palavra hoje sobre a inspiração do Espírito Santo. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Que essa declaração corra como um rio de vida sobre a sua casa. Tudo que foi enterrado, quer seja por questões econômicas, quer seja por erros, quer seja por falhas, quer seja por pecado, quer seja pelos homens, quer seja por emoções, traições, tudo que foi enterrado, hoje, em nome do Senhor Jesus, eu movo esta pedra na minha oração e declaro, em nome do Senhor Jesus, nas palavras de um Cristo e não as minhas, Lázaro, sai para fora. É hora de caminhar para o seu destino. A obra do Senhor na sua vida não acabou. A sua jornada não terminou. É hora de se levantar como filho e servo do Senhor e cumprir com o seu chamado. Não na força do seu braço. Enquanto você nada em rios, enquanto você nada nas águas profundas do amor e do conhecimento de Deus, na pessoa do Espírito Santo e na obra de Cristo, veja o que esse rio irá fazer através da sua vida. Eu creio. E certamente um dia eu ouvirei. Compartilharei das coisas grandes que o Senhor está fazendo e fará na sua vida. Hoje, tudo que estava morto ressuscitou. Acredite nisso e viva o novo do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Peço a vocês aí que me ajudem em oração para que sempre a minha boca esteja aberta para pregar a palavra do Senhor e que não me faltem palavras. Amém? Coloco aí a minha vida também nas suas orações para que orem por mim, porque assim como vocês, eu tenho desafios, bons desafios, são bons, mas grandes desafios e preciso da ajuda do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus e até domingo. Mais uma vez juntos com o Pai. Paz!